Bom, espero que agora a conexão flua. Eu coloquei no 4G para ver se vai melhor. Eu vou pedir para a Sol entrar de novo, só para a gente finalizar, para se despedir, né? Porque eu já nem sei mais o que eu estava falando. Mas. E aí a gente entra com a nossa segunda convidada, que é a Rita, que também tem uma experiência de, enfim, conviver com uma pessoa, né? De religião diferente, enfim, e vai poder contribuir com a gente também. Acredito que na parte teórica também. Rita, deixa eu só ver se o Sol vai entrar, senão eu te chamo. Sol, entra de novo, só para você se despedir e eu chamo Rita, certo? Enfim, então, de maneira geral, né, só queria trazer aqui que Jesus teve um diálogo com Nicodemos, né? Está descrito lá na Bíblia e... Deixa eu aceitar Sol aqui. E ele nunca não chegou a ferir a consciência de Nicodemos, a forma, né, que ele era um fariseu, Nicodemos era um fariseu, enfim, um religioso da época. E ele nunca chegou a ferir a consciência. Tá me ouvindo agora? Oi. Ah, então pronto. Entrei para dar tchau agora, né? É, Obrigada por ter participado de qualquer forma. Foi Obrigada mesmo, muito bom. obrigada também. Obrigada pelo convite, eu adorei. Eu sempre acompanho as lives, olha ali. Eu sempre Sempre acompanho. participa. Quando não vejo no mesmo dia, eu vejo depois. Mas. E é muito enriquecedor, né? E aí eu vi que algumas pessoas, né, que eu conheço, entraram e tal, então eu recomendo que acompanhe as lives, porque são momentos de aprendizado mesmo, assim, são bem legais. E valeu, brigadão. Para Obrigada a nós. você e o pessoal, os meninos, né? Obrigada. Obrigada. Aí você tem que dar o sair aí para eu chamar a próxima. Tá bom, obrigada. Obrigada. Beijo, 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 Liz. Beijo. Bom, aí agora a gente vai ter uma outra convidada que é Rita. Pede para entrar, Rita, por favor. Ah, se bem que eu acho que eu consigo convidar você. Não consigo. Então, aí a gente vai dar continuidade a essa conversa, né? Na verdade, a gente convidou o Sol e depois ela trouxe a ideia da gente fazer essa live meio repartida. É bom que ficou com gostinho de quero mais, fiquei sentida dela ter saído agora. Mas, com certeza, a Rita vai trazer uma visão enriquecedora, né, também. E, enfim, a gente vai conversar sobre... Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Conversar sobre esse tema, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem um cenário... Tudo bem? Estão Boa me ouvindo? noite. Sim. Boa noite. Então, Rita, você quer se apresentar, falar da sua convivência aí, né, de diferença, né, de diferença de religião também, por favor? Então, é, eu sou casada com uma pessoa que é da religião católica, mas isso nunca foi empecilho para a nossa convivência. Porque, boa noite, viu, gente? Desculpem. Porque eu, na minha infância, né, eu era católica. A minha formação religiosa foi católica. Eu me Uhum, tornei espírita em 98. Então, eu, como Maria Luísa falou, eu também vivi todos os sacramentos da religião católica: batismo, crisma, né, uhum, casamento. E isso nunca foi empecilho para nossa convivência. uhum, Inclusive, quando nós casamos, que tinha essa aí dos nossos filhos, diferente de Maria Luísa, eu ainda era católica, né? No começo do nosso relacionamento. Então, meus filhos foram batizados e chegou um momento, por volta assim de 98, 99, ano de 98, 99,
como muitos são convidados a entrar no espiritismo, se não for pelo amor, vai pela dor, a Uhum. dor me convidou para conhecer a doutrina espírita, né? Então, a gente teve esse momento na nossa vida e eu perguntei ao meu esposo o que é que a gente faria com os nossos filhos, porque eu não queria que eles ficassem sem um direcionamento religioso ou um direcionamento espiritual. Se ele Uhum. achasse melhor levá-los para a igreja católica, eles iriam de forma muito tranquila. Uhum. Tanto foram evangelizados, foram catequizados, né, passaram pela catequese, fizeram a primeira comunhão, e depois eles foram para a evangelização espírita. E continuaram comigo, né, que eu sou evangelizadora, eles continuaram comigo, com a Ah, professora Denise, que já não está mais aqui no nosso plano, né? Passaram muito tempo no centro espírita e hoje estão seguindo a sua vida. Não de forma ativa na doutrina, porque tem uma fase da vida que parece que as pessoas, assim, não sei se a palavra é se afastam, mas né, se questionam, vão buscar, eles estão assim. Mas, assim, estão sempre presentes, gostam de participar de palestras, quando tem, uhum. né, que eu sou muito ativa na Casa Espírita, eu já fui presidente de Casa Espírita, não é? Então, e também nesses momentos assim, quando eu sempre ia tomar um passo desse, por exemplo, meu marido é católico, então eu tinha sido convidada, o pessoal do centro me chamava, Rita, você vai nos ajudar, sendo presidente do centro. Eu disse, eu não posso tomar essa decisão sem antes falar com a minha família. Então eu sentava, conversava com eles, né? Eu tenho 2 filhos, e dizia a eles que sabia que também ia exigir de mim muita atenção para desenvolver esse trabalho, né? E graças a Deus todos compreenderam, compreendem até hoje e me ajudam bastante, né? Hoje eu não dirijo mais a Casa Espírita aqui em Maragogipe, mas ainda sou uma trabalhadora efetiva, mesmo É, mas, distante com a pandemia, mas a gente continua trabalhando muito, né? E isso nunca é. foi impedido, não, graças a Deus. Uma coisa importante que você trouxe aí, que eu acho que está dentro dessa questão do respeito, é o diálogo, né? Então, você sempre conversou com seu marido, né? Vocês decidiram juntos se os filhos seriam evangelizados ou não, em qual religião, que eu acho que isso é também algo importante, né? Eu acho que quando a gente, falando um pouco do que a gente estava comentando antes, né? Quando a gente começa a se envolver mais com a pessoa, a gente tende a conhecer naturalmente, né? Mas acho que o nosso maior exercício, quanto pessoas, né, que de bem, é fazer o exercício de tentar ter esse olhar para todas as pessoas e todas as religiões, né, nesse sentido do respeito mesmo, né, não só da tolerância indo além da tolerância indo para o respeito mesmo. Aí já que você disse que é evangelizadora, o que vocês conversam sobre a tolerância ou sobre respeito a outras religiões, né? Como é essa sua experiência enquanto evangelizadora? Engraçado, eu trabalho, né? Eu tenho um grupo de evangelização num bairro aqui distante, um pouco distante do centro, na nossa cidade, porque a sede do centro é, é mais assim, no centro da cidade, né? A casa sede, mas tem uma extensão, que é a Casa do Caminho. E Uhum. lá nós temos um grupo de evangelização muito Misto? interessante, muito, muito misto, porque são filhos de pessoas de outras religiões. Ah, que legal. E eles vão assim, de maneira muito. Os pais, a gente pede autorização primeiro, né? E eles Uhum. vão com muito, muito amor, muito gás. Toda terça-feira, geralmente é terça-feira. Estamos agora, nesse momento da pandemia, sem atividade presencial,
E até sem uma atividade virtual, estamos tentando retomar essa atividade, né? Mas todos eles participavam ativamente, inclusive as famílias. Quando tinha uma atividade no centro que nós convidávamos toda a família para participar, se era reunião, se era algum dia de brincadeira, alguma dinâmica, quando tem palestra na casa sede, todos vinham participar e vinham assim e sentem falta, né? Estão até cobrando da gente, porque nesse momento a gente precisou se afastar temporariamente, mas o grupo é muito místico, são de todas as religiões. A gente precisou mudar o dia, foi um fato engraçado, porque assim a evangelização acontecia ao domingo pela manhã. E aí, por motivos diversos, né, dos trabalhadores, das evangelizadoras, nós resolvemos mudar para terça, no final da tarde. Era às 17h30. E aí alguns, prof, ficou melhor porque domingo eu vou poder ir para a igreja. Prof, ficou melhor porque domingo eu vou poder, sabe, ir para o culto. E era muito interessante. E a gente nunca teve, assim, graças a Deus, nenhuma rejeição. Embora eu, particular, já tenha passado por intolerância religiosa, mas com os evangelizando, não. Sempre Que foi ótimo. bastante tolerante. Já aprendem na prática, né? A conviver com pessoas de outras religiões e se respeitarem. Fantástico. Você se incomoda de falar sobre essa experiência que você passou de intolerância? Não, eu não vou citar nomes, mas eu vou. Foi um evento de um culto ecumênico e foram duas situações. Um culto ecumênico, onde fomos convidados, inclusive mulheres representando religiões. Era eu representando a doutrina espírita e uma senhora representando o candomblé. E uma pessoa de uma determinada religião, que eu não quero citar, né? Ao cumprimentar todos à mesa, essa pessoa era um homem, ele ignorou tanto a mim, representante da doutrina espírita, como a representante do candomblé. Por que isso ficou evidente? Porque ele falou, ele cumprimentou nominalmente, pessoalmente, todo mundo. Os homens que estavam participando, que eram de outros segmentos religiosos. Mas não fez referência nenhuma, nem um bom dia para mim e para a outra mulher que estava. Então, assim, foi muito constrangedor, porque ficou uma coisa muito visível, mas ficou constrangedor para ele, porque quem estava mediando, né, conduziu a situação, contornou a situação, mas não deixa de ser um momento muito, né, Desconfortável, né? delicado. Desconfortável, a palavra é essa, desconfortável. E De um onde outro você momento... acha? Fale. Não, pode terminar. Eu ia te fazer uma pergunta. Em um outro momento foi um reencontro que eu tive com uma amiga. Estávamos em 4 pessoas, 3 amigas espíritas, eu e mais 2, e encontramos uma outra amiga de um segmento religioso diferente. E aí a gente, como vai? Tanto tempo, tal, tal, tal. E eu não lembro assim, agora o motivo pelo qual a gente tocou em assunto de religião, porque nem cabia. Mas aconteceu. E aí ela fez uma observação. A minha religião abomina o espiritismo. E as 3 ficaram assim, paradas. Não tivemos ação de falar nada, né? Porque não cabia e a gente estava matando a saudade, que tinha muito tempo que a gente não se via. Depois a gente continuou conversando sobre os assuntos, e sempre olhamos assim. E quando ela se afastou, uma amiga minha fez: por que você não falou nada? Por que você não defendeu a nossa doutrina? Porque eu disse: eu acho que não cabia. Ia gerar ali uma discussão desnecessária. Tanto tempo que a gente tinha sem se ver.
Eu não sei se ela já sabia que a gente era espírita, eu não entendi. Até hoje eu não entendi por que aquela colocação dela. Mas hoje, já aqui, eu tenho que ressaltar isso também, temos participado de vários cultos ecumênicos e eu percebo que essa intolerância já não está existindo mais, pelo menos Uhum. nos cultos que tenho participado, né? Muito pelo contrário, a gente tem conseguido um diálogo respeitoso, um fraterno, né? É, eu ia Estamos perguntar de onde avançando. que. Com certeza. Enquanto humanidade, a gente tem que acreditar nisso, né? Eu ia te perguntar de onde que você acha que vem essa intolerância, né? Assim, porque, na verdade, eu acho que tem várias formas de não se tolerar, né? Essas que você narrou é uma delas, ignorar. Acho que é uma das piores, é algo muito grosseiro. Tem essa, mas eu acho que tem, por exemplo, do outro lado, né? Eu tenho amigas também evangélicas que se sentem mal por conta das generalizações. Então, todo mundo olha para pessoas evangélicas e enxerga eles como pessoas radicais, todas, né? Como pessoas intolerantes, né? Ou, enfim, então sempre extremistas. Então, tem essa generalização. Tem porque esses tentam. A evangélica sempre tenta converter todo mundo. E, na verdade, acho que esse é um ponto importantíssimo da gente tocar, né? Assim, não dá para generalizar, somos seres humanos muito diversos para a gente generalizar, colocar todo mundo numa caixinha e dizer que todas as pessoas, né, que são do candomblé são do mal e todas as pessoas que são evangélicas são extremistas e todas as pessoas que são espíritas são problemáticas, sei lá o quê, né? Mas assim, o que que você acha que contribui para esse cenário? As próprias aí indo além dessas situações que você vivenciou, né, de violência, que, enfim, a gente comentou anteriormente. Eu penso que seja a falta de respeito para com o outro, não é? Uhum, Porque a gente precisa entender que nós estamos em níveis evolutivos diferentes e que toda religião ela é caminho para nos ligar a Deus. uhum, E eu não posso achar que a minha religião é melhor do que a dos outros. Para mim, uhum, uhum, né, o espiritismo me completa, me fortalece, me dá resignação. Mas outras pessoas vão encontrar isso nas suas, nos seus segmentos. E eu acho que é a falta de respeito, de compreender. As pessoas precisam, assim, partir daquela expressão que tem no Evangelho, no capítulo 11, se não me engano, acho que é esse, item 4, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Então, assim, se uhum, eu quero que o outro respeite a minha religião, eu também preciso respeitar a opinião do outro. Eu não posso exigir isso, porque, assim, cada um se encontra, não é? Como eu falei, em níveis evolutivos diferentes. Então, talvez eu ainda não suportasse, porque o espiritismo, eu digo, eu sempre brinco aqui em casa, que o espiritismo dá consolo, dá resignação, mas é muito forte. Porque quando ele nos diz, né, nos mostra que toda a causa das nossas aflições somos nós que somos responsáveis, e que essas causas, se não estiverem nesta vida presente, estão em vidas passadas, muitas pessoas não estão em condição ainda de aceitar isso, de entender porque um sofrimento agora, né, é por conta de algo que ocorreu em outro momento. Eu sempre digo também que tudo é a forma como você, como a gente encara a vida. Se eu acredito que existe algo, né? Que existe algo além desta vida material, a minha postura diante da vida vai ser uma. Mas se eu acredito que tudo acaba com a morte do corpo físico, a minha postura diante da vida vai ser outra. E aí vai gerar toda a minha tolerância ou a minha intolerância.
Teve uma coisa que o Papa colocou na encíclica sobre essa questão da intolerância, né? Então, que eu achei fantástico, né? Ele colocou assim: é verdade que as diferenças geram conflitos, mas a uniformidade gera asfixia e neutraliza-nos culturalmente. Não nos resignemos a viver fechados num fragmento da realidade. E aí você falou da falta de respeito, eu acho que a falta de respeito é a falta também de olhar e querer, né, se envolver enfim, se enriquecer também com uma realidade diferente, porque eu tô aqui ouvindo você e para mim tudo isso que você fala faz muito sentido, né? E acho que entra bem um pouco no que o Sol falou, assim, a gente enquanto cristão, a gente tem uma comunicação um pouco mais próxima, porque a gente, enfim, acaba falando da mesma língua, tem uma referência similar, né? Mas pessoas de religiões, principalmente de matriz africana, enfim, tem outras referências também. Mas é isso, assim, eu acho que é a gente se fechar nisso, né? E ficar achando que todas as pessoas têm uma realidade é muito. Eu acho que ele usou o termo perfeito, assim, é asfixiante mesmo, você pensar que todo mundo tem que se pensar igual, todo mundo tem que vivenciar a mesma forma, né? E é isso, assim, para mim é tão claro que somos tão diversos, enquanto, né, seres humanos tão diversos, que como que a gente acha que pode, enfim, né, determinar um dos caminhos, né? Força. Então, às vezes são pelos orixás, enfim, né? E às vezes é por Jesus, por Buda, por Gandhi, seja lá quem for a pessoa, né? Então, é legal que a gente pense um pouco, né, quando a gente pensa em tolerância, nessa questão da diversidade mesmo, né? De olhar para diversas possibilidades. E aí, Rita, você trouxe uma parte do Evangelho, eu me lembrei também que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem lá no capítulo 25 uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, que Jesus fala, né? Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. E aí, nos comentários, né, do Evangelho, que foi organizado por Kardec, ele coloca lá que o Espiritismo orienta que não se violente a consciência de ninguém, né? Então, assim, eu acho que vale a pena ressaltar isso, porque a gente não deve forçar ninguém para deixar a nossa crença, para impor a nossa crença, né? Então, não é para a gente impor que as pessoas pensem como a gente. E aí eu acho que complementa muito bem com a mensagem que o Papa deixou na encíclica, né? Dessa questão de que a uniformidade gera asfixia, né? Para a gente começar a ampliar mesmo os nossos horizontes. Aí precisa estar aqui colocando, é importante pensar também no preconceito que existe entre o que é religioso em face de quem é ateu. Exatamente. Tem pessoas que não têm religião, né? Pode falar. Exatamente. As pessoas têm o direito de escolher se querem acreditar, se acreditam, se querem não, se acreditam ou não em algo, não é? Sim. E em relação às religiões, a quem acredita, o importante é um termo que eu gosto de usar, essa coxinha de retalho, né, que é feito de cada um, que a gente precisa extrair o que tem de melhor em cada religião, em cada segmento religioso, porque todas têm algo a nos ensinar. Sim. Todas. Eu tenho amigos, e amigos no sentido mesmo, amplo da palavra, de vários segmentos religiosos, e a gente se dá super bem, né? E o diálogo fica interessante, porque existe um convite para participar Eu tenho amigos messiânicos, eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos candomblecistas, eu tenho amigos bandistas. Então, chama para a gente participar. E a recíproca, o centro mesmo aqui em Maragogipe, o número de espíritas na cidade é pequeno, mas nas palestras, nos aniversários, nos encontros, nas semanas espíritas, o centro fica cheio de pessoas de vários segmentos religiosos, né? Porque nós estamos de portas abertas para receber a todos. Então, eu acho que isso que faz a beleza do mundo.
né? Cada um de nós tem algo a contribuir. Então, a gente precisa tirar o que tem de melhor dentro de cada segmento religioso e dentro de cada um de nós. Como, esqueci, desculpe o nome de quem comentou em relação à pessoa ser ateu, essa pessoa também tem algo de bom e de belo para nos Certamente. trazer, não é? Essa sua... Então, É porque acho que tá com um delay. Essa sua fala me lembrou um livro, quem me conhece sabe que eu amo esse livro, que é um livro que não é evangélico, é A Profecia Celestina. E aí nesse livro ele fala, na verdade é uma série, né? Esse é o livro 1, acho que é lá no terceiro ou no quarto. Ele fala sobre... Ele fala numa perspectiva mais de energia mesmo, assim, um ambiente de diversas energias. E aí ele coloca as religiões, mas ele coloca como se fossem complementares. E eu achei fantástico quando eu li isso, né? Porque é isso. Tem pessoas que precisam desse caminho para chegar a religião, né? Se a gente lembrar, e acho que todo mundo sabe que tem relação com religare, né? Vem do latim religare, que é justamente para fazer essa religação com o divino. Tem pessoas que precisam nesse caminho, tem pessoas que não precisam, tem pessoas que se religam sem uma religião, sem esse intermediário. No fim das contas, é tudo muito complementar. Então, cada pessoa se afina com uma coisa que é mais vibrante, digamos assim, nela, e é por afinidade que ela vai se associar àquela religião. Porque cada uma toca em pontos. Eu não vou me lembrar o que ele toca, mas ele começa a trazer várias religiões e qual é o ponto forte de cada uma, né? E eu achei lindo, porque é isso, no fim das contas, nós somos todos criados por Deus. A gente vai falar disso aqui em várias outras lives, né? Independente da pessoa acreditar em Deus ou não, nós somos criados por Ele, enfim, somos parte do universo, somos parte dessa natureza, então a gente está todo mundo junto, né? Então é interessante a gente ter essa compreensão mais ampla e, na medida do possível, quem tiver interesse, conhecer um pouco antes de falar, ou pelo menos se reservar o direito de não falar desde que não conheça. Então, se eu não conheço um terreiro de candomblé, eu não vou falar. Eu não vou... pré-julgamento, né? É o Exatamente. preconceito. Pois é. Você falou uma coisa aqui importante, né? Que da pessoa é um chamado, qualquer intervenção na evangelização, de fato, né? Então, acho que casa com um pouco do comentário que a gente fez ali que Jesus trouxe, né? No Evangelho de Mateus. O respeito está na construção do amor. Perfeito. Jova Souza. É isso. Eu acho que o amor, ele traz implícito o respeito, né? Então, quando a gente se abre para vivenciar esse amor que Jesus, que Gandhi, que Buda, enfim, né, vários outros seres aí trouxeram, Francisco de Assis trouxeram, a gente começa a se conectar com essa energia, né, e tende a respeitar mais. A gente já está indo para o final, na verdade, como cortou, né, a gente vai ficar alguns minutos antes. Aí, Rita, eu queria te convidar a fazer uma meditação no final, já que você tem essa experiência aí, conduzir fazer suas considerações finais e conduzir nossa meditação. E antes, né, de finalizar, na verdade, eu não vou fazer considerações finais, eu vou ler um poema do pastor Henrique Vieira. Falei isso. Ele é muito militante, né, da intolerância, e ele, enfim, tá da arte. E aí eu vou ler esse poema, né, e deixar para vocês como considerações finais. Quando os olhos se abrem e a mística move o coração, quando muros são quebrados e no lugar são feitas pontes de comunhão. Quando, na verdade, as mãos se tocam e os lábios sopram o vento que apaga a fé da Inquisição. Quando o tiro vira flor, quando o medo perde para o amor. O abraço ameniza a dor. E o ser humano sente o prazer de simplesmente ser. Na diferença, no respeito, na solidariedade. Quando as pessoas são respeitadas em sua dignidade. Então, cultivados, dias são reinventados, pesos tirados e um rosto se põe a sorrir. Toda a fé celebra o seu espaço no seu mais profundo direito de existir. Canta o povo, celebram os povos, dançam os corpos e se estende a mão. Acabam as guerras, abaixam-se as armas.
abrem-se as fronteiras e se divide o pão. Nessa terra cheia de crenças e cores, o afeto levando para cada casa uma variedade de gostos e de sabores. Decretado na pureza que há em cada coração, que fora do amor não há verdade, que ele é a maior no presente momento e por toda a eternidade, que é bela, justa e abençoada toda a diversidade. Obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui com a gente. Agora eu vou agradecer a Rita também pela participação, pelos conhecimentos compartilhados, experiência. Obrigada, Rita. Eu que agradeço a participação, o convite. Um abraço a todos. E engraçado que você leu esse poema e eu trouxe também, né? Um pedacinho daquele texto de Braulio Bessa que fala sobre diversidade. Eu acho que Ai, que ótimo. um trecho dele pode arrematar essa nossa conversa, esse nosso diálogo da noite. Diz assim: Perfeito. seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. Então, com essas palavras de Braulio, não é? Podemos passar para a nossa parte final? Sim. Lindo. Então, vamos. Aqueles que quiserem, né, se sentirem mais à vontade, fechar os olhos, agradecer a Deus por esse momento. Uma coisa importante é a gente perceber a nossa respiração. Então, vamos inspirar lentamente e expirar 3 vezes. E agradecidos a Deus por esse momento, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, peçamos a eles que nos fortaleçam, nos dê muita paz, saúde, sabedoria, serenidade, resignação, coragem e tudo mais que estivermos necessitando e merecendo. Peçamos também pelo nosso Brasil, pelo mundo, pelo nosso planeta, que está vivenciando essa pandemia. Para que as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos sejam minimizados diante da confiança que temos em Deus, nosso Pai Criador. Talvez nesse momento nós não consigamos entender por quê, mas nós sabemos que nada acontece por acaso. Então, que possamos visualizar sempre uma luz
uma luz que recarregue as nossas energias, nos dando serenidade, sabedoria e resignação para enfrentarmos esse momento. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Amém, axé. E, enfim, todos os cumprimentos. Obrigada, Rita, mais uma vez. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, eu que agradeço.